Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma paulada de dividendos que as ações da Vale poderia pagar para os investidores. A Vale poderia pagar acima de R$ 6 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Vale 3 daria um dividendo aproximado de mais de 6,8%. Isso numa paulada só, exatamente isso que você ouviu. Fora também de que mesmo após a alta recente das ações, todo mundo sabe que a Vale disparou mais de 70%, pegando aqui na cotação padrão, as ações da Vale dispararam mais de 100% em apenas um ano, ou seja, dobrou o capital investido, saindo ali dos seus R$ 40 para os seus R$ 80. Mas mesmo após a alta recente, eu vou mostrar para vocês por indicadores que a Vale ainda poderia estar barata. E tem mais, também vamos falar aí sobre o resultado do quarto trimestre de 2025. Todo mundo tá falando que a Vale teve prejuízo, que acabou a empresa, e não é bem assim que a banda toca. Então já fiquem comigo até o fim deste vídeo, já para vocês saberem sobre todas essas novidades. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu possuo as ações da Vale na carteira do canal. Perceba que representa uma posição de 2,7% da carteira. É uma posição pequena, mas é que acabou nem dando tempo de eu montar a posição, pessoal. Essa aqui é a realidade, tá? Eu tinha a intenção de fazer a Vale ficar próxima da Petro, mas lamentavelmente a ação acabou disparando. É péssimo para quem está acumulando ações quando uma ação dispara e estoura a margem, porque aí você não vai comprar durante um bom tempo. Então eu fico aí pedindo a Deus, né, que a Vale caia de novo abaixo dos R$ 70 para que eu volte a comprar um pouco mais. Pode ser que volte? Pode, mas eu também não vou ser apressado, até porque para mim existem outras ações aí que estão mais baratas na minha carteira pessoal. Tratando-se aqui de Vale, antes da gente falar sobre esses resultados, perspectivas, né, falar desse dividendo, se a ação ainda segue barata mesmo após a alta, precisamos entender o que é a Vale, pessoal, como ela ganha dinheiro. E a Vale, todo mundo sabe que é uma empresa gigante, isso é óbvio, tem mais de 390 bilhões de valor de mercado e tem uma fundação que foi em 1943, então a gente percebe que a Vale já tem mais de 80 anos de história com muita tranquilidade. Porém, a Vale, o que ela é? É uma gigante de mineração brasileira. E o principal foco da Vale, pessoal, está no minério de ferro. Perceba que o minério de ferro representa 78% de toda a receita da Vale. E perceba que é uma gigante, tanto na parte de minério, e ela tem crescido no níquel e no cobre, trazendo uma nova expectativa de crescimento. Pode ser que daqui a uns 10 a 8 anos o minério de ferro represente menos. Eu acredito que sempre será a parte majoritária de negócio da Vale, o negócio embrionário dela, porém representará uns 40 a 45% da receita, enquanto a outra pode ser preenchida pelo cobre e pelo níquel, como a empresa tem aí crescido bastante nesse mercado atualmente, tá? Tratando-se aqui um pouco do resultado, todo mundo agora está preocupado com isso. Pessoal, não olhem as manchetes, tá? Tomem muito cuidado com isso, pessoal, porque quando você olha aqui, ó, Vale multiplica prejuízo em mais de 5 vezes no quarto tri. O que você vai fazer? Você vai ficar com medo, vai pensar, nossa, Vale dando prejuízo, eu vou vender minhas ações agora. Por que eu vou colocar uma empresa que tá dando prejuízo na minha carteira? Pessoal, não é assim que a banda toca, como eu falei lá no início do vídeo. Por quê? Nessas ações mais cíclicas, por exemplo, como Vale, Petrobras, né, até mesmo o Banco do Brasil, mas para bancos é diferente, a gente olha para o lucro. Para ações mais cíclicas, acontece efeitos pontuais do que? De questões fiscais, pessoal, porque ó, quando a gente olha aqui a Vale e observa o EBITDA da empresa, você observa que foi positivo, porque para essas ações mais cíclicas, como o lucro líquido acaba sofrendo alterações por incentivos fiscais, você precisa olhar para o EBITDA da empresa. E qual foi o EBITDA pro forma da Vale? Foi de 4,8 bilhões, tá? De dólares. Então perceba que ela teve um resultado positivo no trimestre. Se eu pegar aqui, ó,
4,8 bilhões e multiplicar pelo dólar atual, você tem uma Vale com EBITDA de 24 bilhões por trimestre. Então perceba que ela está saudável, não teve um dano estrutural. Esse prejuízo que aconteceu foi muito por conta do quê? Muito uma questão caixa. Perceba aqui, ó, que consequentemente esse 3,8 bi foi atribuído por questões contábeis, tá? Como aconteceu aí, né, no ano de 2024, né, 2025, perdão, que ela teve 694 milhões de dólares de prejuízo. Foi muito por conta das barragens de Brumadinho que ela acabou tendo que aí direcionar um pedaço do seu lucro. Na verdade, tirando todos esses pontos aqui que são pontuais, tende a não se repetir, a Vale lucrou 1,4 bilhões de dólares. Então você tá vendo como você precisa ter cuidado ao analisar notícias? Eles gostam de pregar o caos, pessoal, porque isso aqui gera clique. O que você tem que focar é nisso aqui, ó, olhar o resultado das empresas, e percebe que Vale tem tido um resultado muito satisfatório ao longo do tempo, mesmo com toda a depreciação que tem acontecido no preço da pelota do minério de ferro. Perceba que devido ao enfraquecimento no mercado asiático, a China, que acaba sendo um grande motor de crescimento para a Vale, quando você dá uma olhada aqui, ó, a China representa de mais de 40% da receita da Vale. Isso aqui é óbvio, a Vale depende da China. Vale é tecnicamente China, por mais que tenha representado um pouco menos, a China representa 50% de toda a receita líquida da Vale. Mesmo assim, o preço da pelota tem se desvalorizado significativamente. Para uma empresa conseguir aumentar a produção nesse cenário e ainda por cima diminuir seu custo caixa, isso denota de como a Vale tem sido eficiente e uma empresa aí muito acima da média, tá? Agora, tratando-se um pouco, Pablo, será que a Vale tá barata? Será que compensa comprar? Olha, pessoal, não posso realizar a recomendação, mas eu acho que mesmo após a alta recente, eu acho que Vale sim está barata. Eu vou provar isso aqui por quê? Pensa da seguinte forma, nos últimos 10 anos a Vale te deu 1.500% de retorno. Isso é um retorno espetacular, tá? Se você colocar em taxa anual composta, para você que é acionista de Vale em aproximadamente 10 anos, você conseguiu um retorno anual composto de 32% ao ano na média. Simboliza que para você que aplicou 100 mil na Vale, você viu se transformar em mais de 1,4 milhão, sem fazer mais nada, apenas deixando ali o investimento parado e você reinvestindo todos os dividendos que a empresa te proporcionava, tá? Então perceba que foi um retorno bem acima da média. Mas olhando daqui para frente, eu acredito que tá barata. Por quê? Primeiro, pelo indicador EV/EBITDA. A gente tem observado de que a Vale tem lucrado de forma operacional de EBITDA 24 bi por trimestre, o que colocando em reais, tá? Se você multiplica isso aqui por 4, você tem quase 100 bi de EBITDA por ano. Isso aqui caixa. Se você pegar o que a gente chama de valor de firma, que nada mais é do que o valor de mercado somado à dívida líquida da empresa, aí você pega esse cálculo aqui, ó, 4,96 de valor de firma e você subtrai por um EBITDA de 99 bilhões por ano. Você tem uma Vale negociando por 5 vezes seu EBITDA. Na média, o mercado paga por esse tipo de empresa de mineração de 8 a 10, sendo conservador 8. Então, se você colocar aqui para a Vale de que ela seja negociada por pelo menos 8 vezes o seu EBITDA, você teria uma Vale negociando com preço justo de 659 bi de valor de mercado, que daria uma cotação aproximada de R$145. Perceba que hoje ela é 87, você ainda tem um espaço para valorização de 66% na cotação. Perceba que não está cara. Claro, não é mais toda aquela barganha quando estava ali nos seus, né, basicamente 40, 50 reais, estava muito próxima do valor patrimonial, mas é uma ação barata. Você ainda conseguir 60% de upside, detalhe que a Vale paga ali mais ou menos 45% do seu fluxo de caixa livre na forma de proventos. Então, se você considerar que o fluxo de caixa livre aqui, ó, dividido por 2 e ela pagar o yield de 45% para o acionista, você tem um dividendo de pelo menos 22 bilhões de forma operacional, sem falar de extraordinários, tá? Porque geralmente a Vale anuncia extraordinários caso a situação de capital dela e seja boa. Hoje lá a R$87, você vai receber um provento no mínimo de quase 6% ao ano. Somado com o extraordinário que ela pode pagar ano a ano, que fica de 3%, você pode receber um provento de 8,6% ao ano. Fora também, pessoal, a questão da alta, porque se o minério de ferro se valorizar, o EBITDA da empresa aumentar, ela vai repassar um payout maior e seu provento pode ser muito mais elevado para você que tem ações da Vale. Claro, a margem diminuiu, mas é uma empresa que ainda assim continua descontada, mesmo após aí toda a alta na cotação. E quer ver quando você coloca até pelo preço justo do Graham, observando pela lógica das ações da Vale, valor patrimonial, você tem uma empresa que negocia com preço justo de R$135, implicando um potencial de valorização bem acima da média. Tá bom, Pablo, mas esse dividendo de R$6 por ação, justamente isso, se você já tem de forma operacional R$4,95, imagina se a empresa te paga R$2 a mais, supondo aqui de extraordinário que ela tem total condição de pagar, caso o retorno do seu capital investido fique acima da média. Vale seria normal pagar
isso aqui mesmo no ciclo de baixo, porque a empresa tem conseguido ter um custo caixa baixo e crescer consequentemente aí o seu resultado no longo prazo. Se você considerar, R$ 6,95 por ação, que nas cotações atuais daria um provento de quase 8%. Imagina para você que comprou Vale a R$50, você tem um yield on cost aproximado de 13%. Olha a diferença, né, que faz você pagar barato em uma empresa. E é por isso, pessoal, que mesmo após essa alta, eu ainda acho o Vale um bom investimento. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E um fator aqui, plus na Vale, que poderia fazer ela engatar um novo ciclo de crescimento, é justamente essa expansão no mercado indiano, principalmente para a parte de níquel e cobre. Se você olha um pouco aqui no resultado do quarto trimestre dos 25, você observa de que, né, a empresa está buscando crescimento em outros mercados, como por exemplo a Índia e também aí os seus na parte de níquel e na parte de cobre. Então ela crescer em outros mercados facilita muito, fora que ela já tem um dos minérios de ferro de maior qualidade no planeta, que é o minério de ferro de Carajás, com mais de 90% de concentração de teor ferroso. Na Índia, ela estava verificando que ela tem até um minério de ferro com teor de concentração superior ao de Carajás. Por isso que eu enxergo aí que a Vale é um bom negócio. Isso para que você que está olhando aí para uma lupa de médio a longo prazo, tá, pessoal? Sempre é bom você pensar a longuíssimo prazo. E quem focou a longuíssimo prazo conseguiu um retorno bem acima da média. Porque, pessoal, ficar a mão de alface vendendo aí com uma pequena alta, você nunca vai colher esses grandes retornos de 1.000, 2.000, 3.000% que uma ação vai te entregar no médio a longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E pra mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia, mais barata do que o preço de uma pizza e ela é para a sua vida toda. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A qualquer balanço, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções dela são atualizadas automaticamente. E terceiro e melhor fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Vale e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tem a Vale na carteira e acho que quando eu conseguir aumentar um pouco essa posição, fico aqui, né, encacucado, que eu não consigo aumentar essa posição, pessoal, subiu muito mais tranquilo, tá? As oportunidades vão aparecer e quando ela aparecer, eu vou estar preparado. E eu quero sim aumentar minha posição na Vale e deixar bem próximo da Petrobras. A depender do preço, posso até deixar maior. Tudo vai depender do preço e das oportunidades que o mercado me oferecer no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!